destoa muito, né? Muito com os jovens. Mas eu tenho certeza que eu acho que eu vou caminhar mais do que eles. Amém? Vai ser tremendo esse dia, quarta-feira, dia 22. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Todos encontraram bem? Jeremias 29, versículo 13, ele está falando 29, 13 de Jeremias. Se você encontrou, dê uma glória a Deus para mim saber o que você já achou. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso aleluia. Você pode repetir mais uma vez? E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Glória a Deus, palavra abençoada, amém? Você guarda aí no seu coração essa palavra, amém? O tema de hoje que a gente vai trazer para o nosso entendimento é exatamente esse que está na parte A do versículo, que diz: buscar-me-eis e me achareis. Amém? Buscar-me-eis e me achareis. Vamos orar. Senhor Deus, nós oramos por essa palavra, Pai. Que o Senhor seja conosco nesse momento. A tua igreja, Pai, o teu povo não quer ouvir o homem falar, mas quer ouvir, Pai, o Senhor falar através da minha vida. Senhor, nesse instante, tira tudo que é pertencente a mim e implanta no teu servo aquilo que o Senhor deseja dizer para a tua igreja nessa noite. Senhor, eu creio que o Senhor está nesse lugar, porque nós declaramos o seu nome aqui, e a tua palavra nos diz, Senhor, que se nós estivéssemos reunidos em 2 ou 3, ali o Senhor estaria, e nós somos muito mais do que 2 ou 3 neste lugar, e confessamos o seu nome, porque o Senhor é o nosso Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Hoje a gente vai falar sobre isso, falar sobre buscar o Senhor e subir de nível, amém? Estar no nível que Jesus deseja que nós estejamos, estar no nível que as tormentas desse mundo, as tempestades desse mundo não vão te atingir, porque você já está num nível muito, muito elevado, amém? Glória a Deus. São coisas pequenas, terrenas, que não vão abalar a sua história, a história da sua vida, a história da sua família, a história da quem cerca você, amém? Glória a Deus. Aleluia. Amados, como a gente falou aqui, né, anteriormente, acabamos de falar sobre o evento dos jovens que nós vamos fazer aqui na quarta-feira, dia 22. Eu estou bem ansioso por esse dia. E eu não sei se vocês sabem, mas quem vai ser o preletor deste primeiro evento será o Lucas Vital Frazão. E eu não sei se alguns de vocês conhecem, outros não, mas esse é o meu neto, né? Meu neto Lucas, que vai trazer a palavra para os jovens e vai tanger aqui os louvores, né? Ele é músico também, e é um orgulho muito grande para mim, como avô, ver um neto subir no altar e declarar que o Senhor é Rei, e declarar para essa geração do avivamento que Deus reina na vida deles, amém? É um orgulho para mim. Mas eu queria dizer para vocês que, além disso, apesar de que o Lucas, quando ele tinha 8 anos de idade, mais ou menos, ele pediu
para a mãe dele comprar um terno para ele. Queria um terno. Aí ela foi perguntar por quê? Não, porque eu quero pregar na igreja. Eu preciso do terno. Insistiu muito com a mãe dele, porque até que a mãe dele comprou o terno com muita dificuldade, não comprou o terno. E ele ainda fez algumas pregações na igreja lá. Já pregou um dia lá, os mais antigos assim. E o Lucas, ele é muito espiritualizado. Ele tem buscado o Senhor com muita intensidade. E eu tenho muito respeito por este lugar. E não é porque é o meu neto que assim, a gente traria ele para estar se colocar. Mas é porque a gente entende que ele tem uma busca e uma consagração a Deus num nível bem alto. Eu posso dizer para vocês, não assim, porque é meu neto, mas é porque eu vejo isso na vida dele. Né? Em algumas oportunidades que eu tenho estado na casa dele, muitas vezes tenho viajado com ele, eu vejo o Lucas orando o tempo todo, assim, quando ele vai dormir, às vezes eu fico até constrangido, porque eu escuto ele orando muito tempo. Muitas vezes nós precisamos fazer a nossa oração fast food na hora de dormir, amém? E às vezes até com sono e cansado, a gente até troca as palavras ali na nossa hora da nossa oração. Senhor, abençoa aí os meus problemas. Erra tudo, troca todas as palavras, porque às vezes está tão cansado que fala coisas que não está diretamente no seu coração, né? Abençoe os meus inimigos, afasta de mim as minhas bênçãos, né? Vai pregando coisas que não tem nada a ver, porque você está muito cansado. Mas eu vejo ele se consagrando mesmo, orando a Deus por muito tempo na hora de dormir. Muitas vezes quando eu estou na casa dele, ele falou, e isso? Aí começa a me perguntar sobre a Bíblia. Tem momentos e tem coisas que ele pergunta que eu nem sei, eu tenho que fazer uma pesquisa mais profunda para saber o que é aquilo que ele está querendo saber. Porque ele tem se consagrado, tem buscado ao Senhor num nível bem alto. Então, eu tenho tranquilidade para estar convidando esse jovem para estar trazendo a palavra do Senhor nesse dia 22 para os jovens, o nosso primeiro JC Move. Amém? Vamos ter muitos JCs aí pela frente. Amém? E essa introdução eu estou fazendo porque tem a ver com a palavra que nós vamos trazer hoje para nós. Amém? Com relação à buscar de Deus e a buscar um nível espiritual bem mais alto do que aquele que nós temos andado. Amém? Queria perguntar para a igreja, hoje nós estamos ali fazendo nossa aula do batismo, porque em breve nós estamos marcando o dia em que nós faremos o nosso batismo, amém? Para quem não visita hoje, não está sabendo, nós fizemos o nosso encontro há pouco tempo, agora no dia 20, nos dias 12, 13 e 14 do mês passado, e foram 16 almas que participaram daquele lugar, foi tremendo, foi muito bom mesmo, e muitas delas resolveram descer as águas e caminhar com o Senhor, amém? E a gente estava ali atrás falando, conversando em relação ao batismo, ensinando, e a gente teve um assunto ali, um bate-papo santo, dizendo lá muitas vezes da dificuldade de a gente entender a Bíblia, amém? Vocês aqui têm dificuldade de entender muitas vezes a palavra do Senhor? Quem tem dificuldade às vezes de ler o texto e compreender ele assim na sua íntegra? E realmente a Bíblia ela é muito detalhista em cada frase que nós lemos ali. E muitas vezes quando nós vamos
de muitas coisas que nós não entendemos. Nós fazemos a leitura, mas alguns textos, alguns versículos, eles passam batido. Sim ou não? Acontece isso com vocês ou não? Acontece porque ela é muito rica em tudo, né? E tudo que está ali tem importância, porque o Espírito Santo colocou aquilo no nosso ensinamento, é o manual das nossas vidas. Então, cada detalhe aqui, cada coisinha que tem ali, tem a sua importância. Amém? Fechou? Mas eu queria trazer para vocês alguns textos, só para a gente ter ideia do quanto que a gente lê, e muitas vezes a gente não tem entendimento daquilo que está escrito nas entrelinhas, vamos dizer assim, né? De Deus. E tem tantos ensinamentos ali, muitas vezes a gente não entende. Ali no livro do Gênesis, se você puder botar na tela aí, Hilda. Gênesis capítulo 2, versículo 21. Gênesis 2. Lá nos últimos versículos. Vou ler a partir do 21, amém? 21, amém? Diz assim: então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomando tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe a Adão. Amém? E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne, né? Mas você nunca se perguntou por que esse texto está dizendo de pai e de mãe, sendo que Adão e Eva eram os primeiros habitantes dessa terra? Deu um nó aí na cabeça, não? Vocês conseguiram compreender? Adão e Eva eram os primeiros habitantes dessa terra, os primeiros humanos. E como é que ele fala que vai deixar pai e mãe e se apegar à sua mulher? E se formar uma só carne? Se não havia isso ainda. É um pouco confuso ou não? Sim ou não? É um pouco. Mas se nós formos ver a palavra com meditação, nós lemos a palavra do Senhor com muita meditação, a gente vai entender que quando Adão fala que esta será chamada varoa, quando do varão foi tomada em um corpo. Porquanto o homem foi tomado corpo. Certo? Então a próxima narração já não é mais de Adão, já é o Espírito Santo falando. Porque ele quer dar um entendimento que a partir dali, quando há essa união, essa é a instituição do casamento. Amém? Vocês vejam como é rico esse pequeno texto, a riqueza desse pequeno texto, mas que nós muitas vezes nós lemos correndo, passamos por cima e não percebemos um pequeno detalhe, que é muito importante. Amém? Glória a Deus. Vocês querem ver outro texto interessante? Vamos lá para o livro de Jonas, capítulo 2 também. Jonas, capítulo 2. Versículo 1 e 2.
Jonas 2. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Próximo. E disse: na minha angústia chamei ao Senhor, e ele me respondeu. No ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Vem, glória a Deus. Pula lá para o 4, para o 5. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou, e as almas se enrolaram na minha cabeça. Próximo. E desci até os fundamentos dos montes, até a minha espinha encerrou, para sair com os seus ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição. Ó Senhor meu Deus. Bem, eu quero fazer uma pergunta para vocês com relação a esse texto. Todos conhecem esse texto de Jonas? Quem foi Jonas? O profeta que foi engolido pelo peixe de aquário, né? Porque eles devem. Não, você não acredita? Pode ser aquele. Não. Mas se a Bíblia disser, a gente tem que acreditar nele. Se a Bíblia falar, a gente tem que acreditar que foi aquele peixinho dourado. Mas não foi. A Bíblia disse que foi um grande peixe. Né? Então, no momento que Jonas ora lá no capítulo 1, você acha que o peixe foi um castigo ou um livramento? Quando o peixe engoliu Jonas. Vou explicar para você como é que está no texto. O peixe, naquele momento que engole Jonas, foi um livramento. Por quê? Como que é a história? Jonas não queria ir para Nínive, entrou no navio, se fez de coitado, foi deitar lá no fundo, dormiu, e tal, não queria saber de nada. Começou a tempestade muito feia, como aí a chuva está acontecendo. E naquele instante, os marinheiros pensaram que o barco ia naufragar. Ficaram tão desesperados que eles começaram a procurar, que eles nem eram cristãos, mas eles começaram a procurar saber o porquê que estava acontecendo aquilo. E tiraram a sorte e descobriram que era Jonas o culpado. Quando perguntar para Jonas: você acredita em quê? Não, eu sou cristão. Então você é o culpado. Por que está acontecendo isso? Por que você fez isso com a gente? A Jonas: não, tudo bem, eu já estou lascado mesmo, pode me amarrar e jogar no mar. Né? Então a história se dá assim: os marinheiros vão e jogam Jonas no mar. Então naquele instante, a agonia de Jonas não é o peixe, é o mar. Você entende assim? Você imagina você de noite, numa tempestade, ondas que eu acredito de 20, 30 metros de altura, você afundando, descendo, indo no fundo, indo no alto, respirando, desesperado, e volta de noite, sem ver nada, sem saber o que está acontecendo com você, quando sendo jogado para lá e para cá. Esse é o seu problema, e não o peixe. Amém? Se você prestar bem atenção, o que Jonas diz no primeiro capítulo? Primeiro versículo, ele diz assim: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Amém? E disse: na minha angústia chamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Ou seja, a agonia dele era estar no mar e não dentro do peixe. Porque enquanto ele estava no mar, ele estava sofrendo todas essas jogadas para lá, para cá, jogadas para lá e para cá. Quando o peixe engole ele, ele está seguro dessas aflições dentro do peixe, aí ele ora a Deus. Quando ele está no mar, ele já nem tem que orar. Ele está sendo jogado para lá e para cá, indo para o fundo, indo para a dona, quase se afogando, né? E a prova é essa daqui, ó, no capítulo 5 e 6. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça.
Desci até os fundamentos dos montes, e os ferrolhos da terra cercaram-se. Correram-se sobre mim para sempre. Mas tu, obrigado, Miguel. Mas tu me livrastes a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Então você percebe que todas as vezes que a gente leu, com certeza eu já li muitas vezes, a gente pensa que o peixe é a provação de Jonas. Estar dentro do peixe é o sofrimento de Jonas. Estar ali nas entranhas do peixe é o sofrimento de Jonas, mas não. O sofrimento de Jonas deve estar no mar. Quando ele é engolido pelo peixe, ele já está no livramento do Senhor. Deus envia o peixe para a salvação de Jonas. Percebe como tem detalhes pequenos que a gente passa desapercebido na Bíblia? Amém? E a gente só pode começar a perceber esses detalhes quando a gente começa a se apaixonar pela palavra do Senhor. Quando a gente começa a buscar muito intensamente a palavra do Senhor. Amém? Esses detalhes eles vão sendo saltando para dentro de nós, dentro da Bíblia. Nós lemos aquela palavra e temos uma revelação, uma palavra rima, uma palavra revelada nas nossas vidas. Amém? Quem já passou por isso? Você está ali lendo a Bíblia e tal, de repente, uau, é isso, eu não entendi, porque o Espírito Santo está te revelando aquela palavra como ela é, mas ela deve ser entendida naquele momento. Amém? Glória a Deus. Quer mais um exemplo? Lá em Romanos capítulo 12. O apóstolo Paulo, Romanos 12, é um discípulo amado que está lendo Romanos 12, ele está extremamente emocionado com essa palavra. Realmente ela é muito forte. Romanos 12, capítulo 12, versículo 20. Essa palavra, ela tem uma ligação com Mateus 5:45 e com Provérbios, né? Porque Paulo está citando algo sobre a relação que você tem que ter com seus inimigos. Amém? Glória a Deus. Aí o que ele diz aqui? Ele está dizendo: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de. E se ele tiver sede, dá-lhe de. Me ajuda aí, gente. Portanto, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de. Amém. E se ele tiver sede, dá-lhe de. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Aí parece que ele joga tudo por terra, o que vem fazendo de bem com o inimigo. Sim ou não? Quem consegue me explicar esse último, a parte C do versículo? Amontoar brasas sobre a cabeça parece que não é uma coisa muito boa, não, né? Hã? Quem é da roça aí? Quem é igual eu? Quem é da roça que nem eu? Amém? Quando você tinha aquele fogão de lenha na casa da sua avó, amém? Ela fazia aquela tapioca na chapa do fogão de lenha. Tapioca não, lá para o Nordeste se chama de beiju, né? Os nordestinos aí. O beiju, né? Pegava a massa para fazer um bote assim da chapa. Né? E aquele fogão de lenha, geralmente você usava ele de todo. Isso? Botava lenha, cozinhava as coisas, fazia comida. Quando era no final da tarde, ali já à noite, o que as nossas vós faziam? Ela colocava uma lenha bem grossa ali no fogão para poder manter aquele fogo aceso até no outro dia. Sim ou não? Né? Para quê? Para que no outro dia você só dava aquela sopradinha, botava uma palha e estava quente ainda. Você botava uma palha no fogo, começava de novo, você começava o dia de novo.
Porque se o fogo apagar, aí você vai ter que fazer o processo todo de novo. Quem conhece o fogão de lenha aqui, sabe, o fogão de lenha só presta depois que ele tem um tempo que ele está aceso, que aí é que ele vai esquentar as coisas. É assim, não. Não é igual o fogão a gás, não. Você já vai ligando e já vai lá funcionando. Não. Ligando, põe fogo, espera, você tem que funcionar bem. É assim. Mas o que tem a ver isso com amontoar casas sobre a cabeça do seu inimigo? Alguém está entendendo? Parece que é fazer alguma coisa de ruim, né? Botar braço em cima da cabeça. Mas veja bem, o fósforo tem quanto tempo que foi fabricado, que foi descoberto, como a fábrica fazer um fósforo, né? Esse que a gente usa para fazer fogo, né? Tem 200 anos. O isqueiro foi antes até do que o fósforo, porque o isqueiro veio lá pederneiro com aço, bater uma pedra com aço, aí está muito para você começar um fogo, né? Então naquela época, nessa época aí, você ter fogo era uma coisa complicada. Não era fácil você realizar, começar um fogo. Para você começar um fogo, dava muito trabalho. Então o que as pessoas faziam? Armazenavam o fogo. É isso? Eles colocavam ali aquele braseiro dentro de uma panela de barro, né? Aquele braseiro, e colocava cinza por cima. Porque aí quando era no outro dia era só assoprar ali, já ia começar o fogo. Ou então se ele precisasse levar de um lugar para o outro, ele levava tudo em cima da cabeça. Amém? Ele levava aquele pote de barro em cima da cabeça. Okay? Então, se você está vendo a dificuldade do seu irmão, ele tem que levar um fogo para algum lugar, está com dificuldade, você vai e coloca mais brasa ali naquele armazenamento dele, você está auxiliando o seu irmão. Você está auxiliando, na verdade, o seu inimigo. Porque Jesus é que estava falando isso. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Assim, amontoará dele. Você está fazendo bem. Amontoará brasas sobre a cabeça dele, para que ele possa levar aquelas brasas para onde ele quiser levar. Amém? Então, agora, ficou fácil de entendimento ou não? Ficou fácil de entender, né? Mas tem coisas que a gente lê na Bíblia, elas são difícil de compreensão, muitas vezes por causa do aspecto cultural, a cultura da época das coisas que aconteciam. O que eu quero dizer com isso para vocês? Nós precisamos ter fome e sede de Deus, para que nada da palavra de Deus passe batido por nós, para que nós tenhamos mais elementos de amar mais a Deus, porque os ensinamentos de Deus estão todos aqui, ó. Todo o amor de Deus está aqui. Todo o amor de Deus pelas nossas vidas está aqui nesse livro. Amém? E Ele quer que a gente conheça Ele ao fundo. Então por isso que Ele deixou cada palavra, cada frase inspirada pelo Espírito Santo. Você está com a sua Bíblia aí? Levanta ela bem alta. Você vai repetir comigo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Aleluia. Glória a Deus. Então, conhecimento da Bíblia nunca é demais, mas tem as dificuldades realmente. E isso a gente só vai ter entendimento se nós buscar e achar. Amém? Tenta lembrar que texto que a gente viu no começo da pregação. Pode falar. Buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis.
obrigado por ti. Amém? Glória a Deus. Então, quanto mais nós buscamos o Senhor, mais elementos nós temos para nos apaixonar por Ele e pela palavra dEle. Amém? Mas isso não quer dizer que se você, pela sua fé, um dia foi alcançado, nós estávamos conversando ali atrás sobre isso. Se um dia você foi alcançado pelo Senhor e creu que Jesus Cristo foi pendurado naquele madeiro, morreu, foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para nos resgatar, para morar na cidade santa, junto com Ele, porque Ele disse que foi guardar lugar para nós. Amém. Se você creu nisso, algum dia levantou a sua mão e disse: eu aceito o Senhor Jesus como meu único, exclusivo e suficiente Salvador, você já está salvo. O seu nome está escrito no livro da vida. E um dia, naquele grande dia em que nós estivermos lá, Ele vai chamar o seu nome. Dani, eis-me aqui, Senhor. Passa para o lado direito. E Ele vai separar aqueles que um dia declararam que Ele é Senhor nas vossas vidas. Amém? É suficiente. É suficiente. Nós aceitarmos Jesus é suficiente. Mas tem coisas excelentes para nós vermos na Bíblia. Amém? Para a gente buscar cada vez mais o Senhor. Lá em Mateus 5, eu ia pregar essa semana todinha. Eu conversei com o Senhor. Você já pode ir lá para Mateus 5. Essa semana toda eu fiquei angustiado. Porque eu fiquei conversando com o Senhor e perguntando: Senhor, qual é a palavra? Senhor, qual é a palavra que eu vou trazer para este domingo? Me dá dessa palavra. Sabe qual foi a resposta de Deus? Silêncio. Ele não falou nada. Mas eu já angustiava. Segunda, terça, e eu queria falar com relação a essa palavra, pastor Rui, que está em Mateus 5, que são as bem-aventuranças, a partir do versículo 1. Mateus 5, eu queria muito pregar essa palavra, mas não fluía. O Senhor, quando foi sábado à noite, o Senhor me deu essa palavra para eu trazer para vocês hoje. Amém. Falei: muito obrigado, Senhor. Era noite já. Já era tarde. Eu escutando uns pastores pregando e lendo a palavra, e ver essa palavra no meu coração, eu fiquei bem feliz, porque o Senhor, no último instante, falou: não, eu quero que você fale isso para a minha igreja. E eu estou aqui, amém? Falando sobre buscar a Ele intensamente, porque a intenção e o nosso propósito aqui na Igreja Cristã Colheita Brasília é fazer Jesus Cristo conhecido. Amém? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas falam: ai meu Deus, ai Jesus, mas é uma palavra lançada muitas vezes ao vento. Ele não conhece verdadeiramente quem é esse Jesus. Ele não conhece quem verdadeiramente é esse Deus. Então tem que ter uma busca muito forte para conhecer esse Deus na sua intimidade. Amém? Então lá em Mateus 5, eu tentei pregar sobre isso, mas não consegui. Mas no capítulo Mateus 5, a partir do versículo 1, diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximou-se deles os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí ele começa a pregar sobre todas as bem-aventuranças. Amém? Mas quando nós começamos a ler, a palavra diz que Jesus chegou a um monte e ali
ele subiu ao monte e, assentando-se, aproximou-se deles quem? Os discípulos. Então, quando a gente lê isso, dá um entendimento de que Jesus estava pregando só para os discípulos, amém? Glória a Deus. Vou fazer aqui um teatro, vou fazer aqui uma exposição. Eu estou, vamos dizer que dá autorização, Senhor, vou representar o Senhor aqui. Eu sou Jesus e eu estou no monte e começo a abrir a boca e a ensinar. Só que eles se aproximam de mim quem? Os discípulos. Vem cá, Chico. Vem cá, Geraldo. Vem cá, Edvaldo. Vem cá, Edvaldo. Aqui, ó. Fica aqui, ó. Chico. Chico. Aqui, ó. Aqui no altar. Vira para mim. Só uma amostra para os discípulos. Tem muito mais. Né? Glória a Deus. Vocês estão ouvindo aí? Eu estou pregando só para eles, então estou abrindo a boca e ensinando só para eles. É isso que dá a entender a palavra ou não? Porque Jesus subiu ao monte e, aproximando-se deles, obrigado, e aproximando-se deles seus discípulos, e ele abriu a boca e começou a os ensinar. Amém? É isso que dá a entender. Só que se nós lermos todos os capítulos, e aonde tem a finalização do capítulo 7, diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirava da sua doutrina, e porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas e os fariseus. Então Jesus não estava ensinando só para os discípulos, ele estava ensinando para toda aquela multidão. Amém? Só que quem chegou perto de Jesus? Os discípulos. Amém? A palavra diz que quando Jesus sentou e abriu a boca e começou a ensinar, os discípulos se aproximaram dele, ele abriu a boca e começou a ensinar. Amém? Quando eu comecei a congregar lá na colheita, tá aqui minha irmã, acho que não vai deixar eu mentir, eu sentava ali no estado da Ena, segunda fileira, segunda cadeira, atrás dos apóstolos. Muitas vezes os apóstolos falavam assim: pastor não, Valério, pastor, dá para você fazer o ofertório? Aí lá ia eu, saí de lá, li a palavra rapidão, vim aqui dar a palavra do ofertório. Amém? Mas eu estava colado com eles e colado no altar. Por quê? Porque eu tinha sede e fome da palavra de Deus. Sede e fome da palavra de Deus. Eu queria saber mais e mais e mais e mais de Deus. E eu acho que Deus tinha um propósito em tudo isso, amém? Eu acho que por causa desse lugar. Tem certeza. Deus tinha um propósito nisso tudo. E eu agradeço a Ele, porque em um dado momento da minha vida, eu entreguei minha vida para Jesus e disse: faz dela o que o Senhor quiser. Amém. Eu estou aqui hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Então Jesus ensinava aos seus discípulos e eles estavam próximos a Jesus. Estavam ali próximos a Jesus. Com sede e fome e busca por Jesus e por tudo que ele ensinava. Porque isso tinha um propósito no final. Amém? Tinha um propósito para aqueles apóstolos. Tinha um propósito para aqueles discípulos de Jesus. Quando nós lemos Mateus capítulo 28, os últimos dois versículos, 19 e 20, Jesus vai dizer: ide por todos os lugares fazendo discípulos. Amém? Batizando, ensinando tudo que eu vos ensinei. Ele está falando para os apóstolos: ensina tudo que eu vos ensinei, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então tinha um propósito nisso. Os anjos queriam muito pregar as boas novas, mas Deus falou: não, é para eles. Amém. É para nós. Aleluia. É para vocês pregar as boas novas de Jesus. Então Deus tem propósito em todas as coisas. Se Ele tem te ensinado, você tem lido a Bíblia, se você tem buscado a palavra, Ele tem propósito em cada palavra que você tem buscado e achado o Senhor nelas. Ele tem propósito na tua palavra. E Ele tem alcançado o seu coração.
e vai fazer a diferença na vida daqueles que ainda não conhecem Jesus. Amém? Glória a Deus. Dá para aguentar mais um pouquinho? Amém? Tem uma palavra maravilhosa que está lá em Atos, sobre uma vida de um homem chamado Cornélio. Atos capítulo 10. Vou contar a história para que nós possamos adiantar um pouquinho, amém? Atos capítulo 10, a partir do versículo 1. Todos encontraram, amém? Glória a Deus. Esse aqui é um exemplo de uma pessoa que busca muito. Vamos lá. Havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, e com toda a sua casa, qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: quem é, Senhor? Que é, Senhor? E um anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Amém? Essa história ela se dá num local da Judeia, em Cesareia, onde havia esse centurião. Era um centurião romano, ou seja, você já entende que um centurião ele era um general que havia abaixo dele 100 soldados. Então era um homem de alto nível social na questão da guerrilha, questão de ser um general, de ter pessoas abaixo dele. Amém? Então ele era um general da corte romana, mas era um homem que havia abandonado todos os deuses romanos e se dedicado a um Deus que nós chamamos de Deus vivo. O Deus que você serve. Amém. O mesmo Deus que você serve hoje é o Deus que Cornélio conheceu e o alcançou, e ele começou a perseguir Jesus, a buscar Deus no seu entendimento. A palavra diz que ele orava constantemente e jejuava, até que ele buscou tanto ao Senhor, buscou tanto, que apareceu um anjo para ele dizendo: ei, Cornélio, as tuas orações e a tua benesse, a tua benevolência com os pobres, de fazer o bem para os pobres, subiu a Deus. As tuas orações subiram para o céu. Mas faz assim: envia a Jope, que era uma cidade marítima, que ficava distante mais ou menos uns 50 quilômetros de Cesareia. Manda chamar Simão Pedro. Ele está na casa de Simão Curtidor. Ou seja, Pedro, que era Simão Pedro, estava na casa de outro Simão, chamado Simão Curtidor. Ou seja, porque esse Simão, o ofício dele era curtidor, curtir couro, né? Aquele ofício de curtir couro, né? E aí o anjo fala para ele: ó, envia lá os seus soldados. E Cornélio envia 2 soldados e mais um que a Bíblia diz que chamava de piedoso. Ou seja, era um homem que era um subalterno de Cornélio, também um soldado, mas que também já acreditava em Jesus Cristo. Também já era, vamos dizer assim, crente, né? E vão os 3 atrás de Pedro, para chamar Pedro para onde Cornélio, o anjo tinha falado para ele chamar. E nessa caminhada que esses 3 estão indo até Jope, Pedro está nessa casa do Simão Curtidor, e essas casas elas têm geralmente 2 terraços. Como chove muito pouco, é uma área que não tem cobertura, é uma cobertura, mas feita de barro, né? E
as pessoas costumavam subir para orar, né, era um lugar que dava para você ver o céu e tal. E Pedro vai, naquele horário, era perto da hora do almoço. E antes de almoçar, em jejum, ainda ele subiu e foi orar naquele lugar. Só que ele teve uma visão. Sabe qual foi a visão que Pedro teve? Um lençol amarrado pelas 4 pontas, como se fosse um pote, como se fosse um vaso. Descia até a terra e se abria. E quando aquilo se abria, dentro daquele lençol havia todo tipo de animal, de largatos, de bichos estranhos, vamos dizer assim, né? de todo tipo de bicho imundo, vamos dizer assim, para os judeus, né? O judeu não come nem porco, quanto mais lagarto, não sei o quê. Só que quando desceu aquele lençol, ele ouviu uma voz que dizia: mata e come. E Pedro disse: de jeito nenhum. Isso é bicho imundo, isso é tudo imundo, não tem como, né? Aí a voz disse para ele, subiu pela segunda vez e disse: não digas que é imundo aquilo que Deus santificou. Amém? E aí ele ficou, né, preocupado com aquilo e tal, e aquilo subiu e desceu 3 vezes e depois desapareceu. Nesse momento em que ele está pensando nessa situação, nesse caso, vem os homens que vêm atrás de Pedro e chegam nesta casa, né? Por que eles acharam essa casa? Porque Simão, naquela época, naquela região, era a mesma coisa de Antônio e José. Você imagina você chegar numa cidade grande, lá em Brasília, vou procurar um José. Quem? José. Aonde? José. Mas como ele era o Simão curtidor, e aquilo tem um cheiro horrível, né? Vocês sabiam que naquela época eles curtiam couro com urina de cavalo? Tem um discípulo amado aí que sabe. Que sabe. Eles faziam curtir couro com urina. Então, imagine o odor desse negócio. Então, era difícil de se esconder, né? Então, eles conseguiram achar a casa de Simão curtidor. E chegaram na casa e falaram: olha, a gente veio falar com Simão Pedro. E Pedro já estava descendo, ainda com aquele negócio na cabeça, que aquela visão que ele tinha tido, e ele foi conversar com ele. Ele chega lá embaixo, 3 soldados romanos, ele pensou, né? Acho que ele pensou, né? Ele deve ter falado, mas ele pensou: lasca. Né? Já depois de um tempo já grande, né? Que Jesus já havia ascendido, mas eles estavam sendo perseguidos. Ainda sendo perseguidos por Roma por causa da crença deles em Jesus Cristo, né? E aí Pedro pergunta para eles: o que é que vocês querem? Aí ele falou: não, o meu chefe, o coronel, pediu para que nós levássemos o senhor até a casa dele. Porque aí ele explicou todo dia o que aconteceu isso, ele teve um sonho, viu um anjo, e contou toda a história. Pedro falou: beleza, amanhã cedo a gente sai. Aí cedinho eles saíram e foram para Cesareia. Amém? Glória a Deus. De imediato, né? Chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos, próximos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e prostou-se aos seus pés. Aos seus pés o adorou. Próximo. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Amém? Então ele chega ali, Cornélio já está com a família dele ali. Amém? Já está com os parentes dele ali. Ele já tinha convidado várias pessoas ali esperando Pedro. Porque o anjo tinha falado para ele: manda ir lá chamar Pedro. Só que o anjo não podia ter simplesmente falado: olha, Cornélio, é isso. Podia ou não podia? Pedro falou logo. É o anjo: não, vai chamar Pedro, lá não sei aonde, leva 2 dias, não sei o quê. Não, o anjo não falou nada. Ele só falou isso: vai chamar Pedro. Por quê? Porque a função de pregar o evangelho é nossa. Aleluia! Não são dos anjos. Aleluia. Eles não têm essa permissão de pregar as boas novas de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você, querido.
Quando você busca o Senhor com toda a intensidade da sua vida, todos aqueles que estão à sua volta serão beneficiados. Aleluia. Isso aconteceu com Cornélio. Ele estava muito ansioso por aquilo, mas todos aqueles que estavam à volta dele, os familiares, foram beneficiados com a chegada de Pedro. Amém? Agora é interessante. Quando Pedro chega lá, ele pergunta para Cornélio: tá, e aí, o que foi? O que aconteceu? Está precisando de quê? Cornélio não, aí Cornélio começa a contar a história. O anjo esteve aqui, conta a história toda de novo, né? O anjo esteve aqui e pediu, né, que chamasse você para você nos dizer algo. Aí Pedro, isso já se passaria 8 anos da ascensão de Jesus Cristo, amém? E aí o que nós lemos lá em Mateus 28, 18, 19 e 20? Ide fazer discípulos, não é isso? Ide fazer discípulos de todas as nações, pregando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando tudo aquilo que eu vos ensinei. E aí Pedro chega a hora dele fazer isso. Amém? Glória a Deus. Aí, vamos para o versículo 28. Vamos a partir do 27, amém? Eu vou ler aqui com vocês. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. Olha, Cornélio juntou uma galera, ele sabia que vinha o melhor de Deus, porque ele era um homem que orava a Deus, que pedia a Deus. Olha, gente, veja a dificuldade desse homem. Esse homem era romano. Para ele se tornar um cristão, ele teve que batalhar muito. Ele teve que colocar muito o joelho no chão. A palavra diz que ele jejuava constantemente e fazia obras constantemente, porque ele achava que aquilo tudo era o que ia fazer com que ele se aproximasse muito de Deus. Ele estava fazendo tudo o que ele podia para ter uma intimidade com o Senhor. Ele estava buscando com todo o entendimento que ele tinha ao Senhor. Amém? Então, com isso, veio os benefícios, que eram o quê? Pedro visitar ele na casa dele. E aí, Pedro começa a falar. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-nos que nenhum homem chama em comum ou imundo. Por que Pedro está falando isso? Qual foi a visão que Pedro teve dos animais? De jeito nenhum, Senhor, que eu vou comer isso. Isso não é lícito para o meu povo judeu comer. Aí aqui ele tem a revelação: esse povo é estrangeiro, esse povo não tem parte com o meu Jesus, esse povo não tem parte com o meu Deus, esse povo não merece as benesses e as bênçãos do meu Deus. Mas Deus está falando: buscar-me-eis e me achareis. Deus está dizendo para você nessa noite: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Deus está falando para você nessa noite. Não importa como você está, não importa o que você está vivendo, quais são as lutas que você está passando, mas o Senhor está dizendo para você essa noite: me busca que você vai me achar. Me busca, mas me busca de todo o seu coração. Quando você for louvar, esqueça quem está do seu lado e grite e cante para o Senhor. Quando você for orar, coloque os seus joelhos no chão e diga: Senhor, eu estou rendido a Ti nesse instante. Quando você for pregar, diga: Jesus é o Senhor da minha vida e Ele pode fazer com você o que Ele fez comigo. Porque você é testemunha viva do Senhor Deus Todo-Poderoso. E é isso que nós temos que buscar aqui nesta igreja: ser testemunhas positivas de Jesus. Porque nós temos visto muitas pessoas
que têm sido testemunhas negativas do nosso Deus. Se dizem crente, mas você vai fazer uma auditoria no celular, está lá vendo foto de mulher pelada. Vai fazer uma auditoria no celular, no WhatsApp, está lá as irmãs fofocando uma com a outra. Mal dizendo um, mal dizendo o outro. Coisas que não são vistas para nós cristãos fazer. Porque nós devemos amar até os nossos inimigos. Amém? Então, Deus está te falando nessa noite. Não há pessoa, não há distinção de pessoa. Todo aquele que a qual você se achegar e o Espírito Santo mover dentro de você, para que você pregue a palavra para ele, pregue a palavra. Porque o Espírito Santo está te incomodando para que aquela semente seja frutífera naquela pessoa. Amém? Vocês estão entendendo? Estão comigo? Amém? Amém? Glória a Deus. Então nós vimos Pedro começar a falar, pregar a palavra e disse: não é lícito que o varão judeu ajudasse ou chegasse a estrangeiros, mas Deus mostrou-me a nenhum homem chame comum ou imundo, pelo que sendo chamado vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão me chamaste, mandaste me chamar? Eu disse com ele. Aí falou a história, né, que tinha acontecido com um anjo. E aí no 32 ele diz assim, que ele envia, pois, a Jope mandar chamar Simão. Ele chamou e logo mandei chamar-te, e bem fizestes em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Estamos todos, bem? Estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Quando você busca de todo o seu coração, Deus te dá uma capacitação que não vem de você. Você prega para uma pessoa e depois você sai de lá e você diz: como é que eu falei aquilo? Como que eu disse isso? Porque não era você falando, mas é o próprio Espírito Santo de Deus usando a sua vida para mudar aquela vida. Amém? E abrindo a boca, Pedro disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que qualquer nação e teme e faz o que é justo. Aí a palavra que enviou aos filhos de Israel anunciando a paz de Jesus Cristo, estava vós, bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois que João Batista pregou arrependimento com Deus, ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas essas coisas. A esse ressuscitou Deus, não a todo o povo, mas as testemunhas de Deus antes ordenaram a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele, o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos que nele creem receberão perdão do pecado pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Glória a Deus. Olha o que Deus faz. Homens gentios, homens que não haviam sido nem batizados nas águas, mas porque buscaram o Senhor, receberam o batismo do Espírito Santo primeiro do que o batismo nas águas. Porque a ordem natural é crer em Jesus Cristo, aceitar a Ele como seu único e exclusivo Salvador, depois você ser batizado nas águas e depois você ser batizado no Espírito Santo. Pode ser que aconteça o contrário, como aconteceu? Sim, pode acontecer.
mas é bem raro. Em geral, o caminho é esse, amém? Mas aquele homem, ele buscava tanto o Senhor, que ele teve essa experiência ali com Pedro, já de imediato, amém? Glória a Deus. Amados, e ali eles começaram a falar em línguas estranhas, e os que foram com Pedro, que eram também homens, junto com Pedro, ficaram admirados com aquilo. Como é que pode? Esses estrangeiros estão recebendo o Espírito Santo e estão falando em novas línguas, como nós falamos também. É para todos vocês, é para todos. Jesus não faz acepção de pessoas, Ele não separa pessoas, Ele não classifica pessoas, mas Ele dá àquele que o busca verdadeiramente, amém? Então não tenha medo, mergulhe na palavra do Senhor, busque com toda intensidade, e Ele fará maravilhas no seu interior. E não só isso, mas quem tiver à sua volta vai ser beneficiado. Amém? Glória a Deus. Quem quer receber do Senhor essa noite? Quem quer receber mais do Senhor essa noite? Quem quer buscar mais do Senhor essa noite? Fique de pé. Eu quero orar pela sua vida, mas eu queria que você viesse até o altar. Eu quero orar por você nesse lugar. E você vai receber mais do Senhor aqui nessa noite. Venha para o altar. Nós vamos cantar uma canção. E eu quero que você ore a Deus nesse instante, pedindo para que Ele faça a diferença na sua família, faça a diferença na sua mente, que você tenha um desejo